Indo ao coração de Jesus, pela intercessão de Maria, a paz do Senhor a todos vocês. Sidney Alves, nós estamos aqui com um projeto que nasceu no coração aqui, no meu coração, no coração do Padre Douglas, para você que é líder. A nossa ideia é trabalhar com você que é liderança na igreja. Por quê? Porque eu já estou há 20 anos com esse trabalho de liderança na igreja católica, com a juventude, com casais. E eu percebo que, antigamente, os nossos grandes problemas eram pessoas com vício químico, drogas. Então, hoje, eu percebo que não é mais assim. É claro que ainda tem esses casos, mas eu percebo que hoje a demanda aumentou muito em relação à depressão, crise de ansiedade, síndrome do pânico. E eu, na minha conversa com meu amigo, com o Padre Douglas, daqui a pouco ele vai se apresentar melhor para vocês, conversando com ele, contando para ele os casos que estavam acontecendo, e o padre me fez uma pergunta, que foi daí que nasceu essa ideia. Essas pessoas te procuram, e qual que é a demanda? Como que você trata essas pessoas? O que você faz? E eu fui falando para ele todos os instrumentos que eu estava usando, que eu tenho procurado muito estudar essa área da psicologia, porque as pessoas precisam de ajuda também nessa área. E dessa conversa nasceu, então vamos fazer um vídeo voltado para a liderança, para que eles possam ter instrumentos, saber como abordar, como conversar com essas pessoas, quais os caminhos. É claro que nós não vamos inventar a roda aqui, mas a ideia era dar instrumentos para você poder trabalhar aí na sua paróquia. Então foi assim que nasceu essa ideia, essa trilogia que nós vamos fazer. Então, com a introdução feita da nossa ideia, eu quero passar aqui a bola para o Padre Douglas, para ele se apresentar, dizer de onde que ele vem, o que ele faz. Padre, se apresenta para o pessoal do nosso canal aí. Sidney, obrigado pelo convite e por aceitar essa proposta dessa conversa que nós estamos estabelecendo aqui, a primeira de 3, né? Como ele falou, nós vamos fazer aqui uma trilogia para ficar mais fácil aí para você, uma minissérie em 3 capítulos, onde nós vamos falar sobre questões relacionadas a você que é líder e as pessoas que você lidera. Eu sou o Padre Douglas, tenho 38 anos de idade, sou bacharel em teologia, por isso alguns trabalhos na área de espiritualidade, né, para conseguir direcionar. Sou licenciado em filosofia, então sou educador, então trabalhar as questões racionais, né, com as pessoas. Sou pedagogo também, então questões educacionais, projetos, né, que estão fora dos muros da escola, projetos sociais sobretudo, vou falar um pouquinho sobre eles hoje. Também sou pesquisador nas áreas de musicoterapia e arte-terapia, e depois você vai entender por quê. E atualmente pós-graduando em psicanálise clínica. Então, o trabalho com as questões emocionais, comportamentais, mentais, psicológicas em geral, nós vamos falar sobre isso. Então, eu quero colocar todas essas ciências, vamos dizer assim, né, que a igreja e que Deus proporcionou para o meu ministério, para a minha vida pessoal, a serviço da comunidade, a serviço de vocês, missionários, levanta-te, enfim. Uau. Então, Padre, e agora eu vou te falar como um líder. Como líder, trabalho com a juventude, com casais, como disse no início do vídeo. O tema de hoje é: todo cuidador precisa ser cuidado. E para nós que somos líderes, que estamos lá na frente, geralmente nós não permitimos esse acesso. A gente está ali o tempo todo dando para as pessoas atenção, conselhos, e muitas vezes quando a gente se percebe como pessoa, esse abandono que a gente mesmo se impõe, a gente se vê ali perdido, sem instrumentos, muitas vezes a gente se sente abandonado. E só que esse sentimento, eu digo por mim, porque eu passei por esse processo, né? Eu não tive uma depressão assim de um grau muito alto, mas passei há uns 2 anos atrás por um processo particular na minha vida bem difícil, onde veio a crise de ansiedade, síndrome do pânico, tudo isso tomou conta do meu coração. E eu ouvia muito disso, assim, que não só ouvia, como muitas vezes disse também: vai rezar mais, isso é falta de Deus, você precisa buscar mais o Senhor. Eu já estava buscando, só que eu percebia que aquilo era fisiológico, não era só espiritual, era fisiológico, mas eu não aceitava, porque eu era uma liderança. Até pegando um exemplo, que
Sabe quando alguém vai dizendo para você assim, você é fraco, você é fraco, você é fraco. Chega uma hora que você acaba achando realmente que você é fraco. Então, nesse relacionamento que nós temos nas paróquias, muitas vezes, sempre aconselhando, sempre na frente, sempre conduzindo as coisas, no nosso interior vai brotando uma necessidade, como se a gente não precisasse. E eu lembro quando eu estava nesse processo de depressão e com todos esses problemas, eu estava assistindo um filme do Superman, e eu cresci de uma geração que via o Superman como um super-herói que ele era completo, ele salvava todo mundo, ele tinha todos os poderes que um super-herói precisa ter. E só que no último filme, né, que ele faz lá, acho que contra o Batman, não sei direito, ele morre no final, né, gente? Tô dando spoiler do filme aqui, mas ele vai morrer. E me deu uma sensação no cinema aquele dia, eu pensei assim, poxa, eu cresci achando que esse cara era intocável. Ele salvou todo mundo, mas quando ele precisou ser salvo, ninguém salvou ele se perdeu. E eu percebi que todo super-herói tem a sua criptonita. Então eu percebi assim que mesmo com liderança, eu precisava ser cuidado, precisava ser monitorado. Então essa introdução, foi daí que nasceu a ideia de chamar o senhor para essa conversa. Então o senhor como padre, e com todas essas especialidades que o senhor estudou, como que o senhor enxerga a liderança? Essa pessoa que está aqui e também os demais que estão assistindo o nosso vídeo, como que o senhor como padre enxerga essa liderança de hoje? Então, a experiência existencial que você teve de transtorno de ansiedade, com episódios depressivos, síndrome do pânico, isso eu também vivenciei. Então, quando a gente vivencia, a gente consegue entender que realmente não é frescura, a gente entende melhor o que é um sofrimento psíquico, né? Porque muitas vezes você falou a questão fisiológica, nós somos bio, psico, sócio, espiritual, ou seja, nós somos corpo. Então, algumas questões realmente é corpo, precisa ir ao médico, precisa fazer um check-up, precisa de um clínico. Algumas questões são emocionais, são comportamentais, são mentais, então é psicológico, e aí é importante buscar, e por isso essa nossa conversa, né, para a gente proporcionar para as lideranças que nos acompanham esse conhecimento, né, de que não é coisa para doido, não é coisa para quem para quem já está sofrendo psiquicamente, mas é profilaxia, ou seja, é prevenção. Muitas vezes as questões sociais, a convivência familiar, trabalho, tem uma síndrome, não sei se você já ouviu falar, que a gente chama de burnout. Não, nunca ouvi. O burnout, ele é a síndrome do desgaste profissional. Então nós que somos líderes na comunidade, a gente vai se doando, então a gente vai gastando as nossas energias, é como se fosse uma vela, que vai queimando até acabar. Né? Então, muitas vezes esse nosso próprio liderar adoece a gente adoece no próprio exercício da nossa função espiritual de lideranças. Então, o que eu penso é que, como nós conversamos para criar essa trilogia, todo cuidador precisa ser cuidado do seu corpo, bio, das suas emoções, dos seus afetos, da sua mente, psico, das suas relações com o outro, sócio, social, e na sua espiritualidade. Falar, vai rezar, é importante ainda, mas nós precisamos dar outras ferramentas, né? Outros instrumentos. E é o que a gente pretende aqui. Tem um santo na Igreja Católica, que é o São Felipe Neri, que é o santo baluarte do Levanta-te, é o santo padroeiro do grupo Levanta-te. Ele diz assim, uma vida não supervisionada é uma vida irresponsável. Você concorda com isso? Concordo, porque o que é responsabilidade? É você ter consciência e você ter vontade e você fazer. Muitas vezes as nossas atitudes elas não são tão conscientes, muitas vezes nós fazemos e não nos damos conta do que estamos fazendo, por que fazemos, como deve ser feito. Então, ter uma supervisão não é ser controlado por ninguém, é você ter essa capacidade, essa humildade de entender que você precisa de ajuda, que você precisa ser ajudado, que você precisa ser monitorado no sentido de supervisão. O que é supervisão? É você olhar de cima, ver as outras questões. Para nós, eu não gosto de dirigir, mas você dirige, quando a gente está dirigindo, no retrovisor tem um ponto cego, né? Tem uma coisa que a gente não todo vê. Carro tem um ponto cego. Então, ou seja, para quem está nos supervisionando e tal,
mentorando, o que for, tá vendo o nosso ponto cego, tá vendo algumas coisas que a gente não está conseguindo Não consegue ver de dentro, né? Então é importante, sim, essa supervisão, ter essa... Quem sou eu para ser contrário também a um santo, né, da igreja? Mas eu levantei essa bola, padre, porque é muito comum, assim, eu por ser liderança, estou sempre em reuniões com lideranças e tal, e o que me preocupa hoje na igreja católica é ver esse monte de líder sem supervisão. E não porque ele talvez seja vaidoso, ou porque ele não queira, porque ele acha que ele não precisa. Não é algo que foi ensinado pra gente, que a gente também ia precisar ter essa formação, ter essa preocupação. Porque quando fala de liderança, a gente já pensa, por exemplo, igual os retiros que eu vou, retiro para líderes. Chega lá, está sempre trabalhando a nossa espiritualidade e deixar bem claro que a gente não está desprezando a espiritualidade, pelo contrário, ela é importante. Mas eu vejo que é um tripé, a espiritualidade, mas o lado psicológico e o lado humano tá equilibrado. E eu não vejo que isso é um assunto trabalhado nos nossos retiros, nas nossas formações. A gente está sempre trabalhando espiritualidade, mas de repente o cara tá bom ali. Porque eu, quando estava nesse processo, vou dizer por mim, em nenhum momento a minha fé foi abalada. Em nenhum momento eu tive crise de identidade religiosa. Pelo contrário. Mas eu percebia que tinha outros setores da minha vida que estavam completamente sem liderança, quer dizer, que estavam completamente sem mentoria. Eu estava completamente abandonado na minha parte psicológica, na minha parte humana, estava abandonado. Eu trabalhei uma área e esqueci de outras. O senhor, por exemplo, tem um lado ainda da confissão. O senhor recebe várias pessoas que se confessam. Como que o senhor vê hoje esses líderes chegando? É claro que o senhor não vai dizer aqui porque eles confessam, mas de um modo geral, o senhor sente isso nas confissões quando eles trazem? O senhor sente que eles estão, de certo modo, deram as costas para esse lado da vida deles? Sim. Uma parte, né, uma parcela dessas pessoas. Não dá para generalizar, né? Não são todos ou todas as lideranças, mas algumas lideranças, quando vêm para uma confissão, muitas vezes não consegue nem separar o que é confissão, que é direção espiritual, né? Então é uma falha na formação, na mentoria, no direcionamento. Mas quando uma pessoa confessa ou faz direção espiritual, muitas vezes sim, essa dimensão psicológica, afetiva, comportamental está muito defasada, sabe? Precisa de uma integração maior. E ele tem essa ciência, também, padre, por exemplo, quando o senhor levanta assim, ele está perdido ali na situação, mas ele tem essa ciência, o líder, ele tem essa ciência que ele está perdido, ou ele acha que é uma coisa que, sei lá, que ele vai rezar e vai conversar com o senhor e vai sair dali resolvido? Não, nem todos têm essa consciência, porque assim, essa colocação que a gente está fazendo aqui das dimensões bio, psico, sócio-espiritual, não são todas as pessoas que têm consciência disso, dessas dimensões da vida, né? Então, não. Por isso é muito importante esse vídeo, então. Que vai dar a pessoa para ele começar a olhar para essa parte da vida dele, por quê? Porque na verdade a gente não quer trabalhar com uma pessoa estragada. A ideia desse vídeo é o quê? Talvez seja uma prevenção. De repente você que está em casa não está passando por isso ainda, então não passe. Tem uma frase que eu acho fantástica que diz assim, que o inteligente ele aprende com os próprios erros, mas o sábio aprende com o erro dos outros. Uhum. Então, de repente, você que está aí, está passando por essa situação, ou ainda não está passando, não passe. Use desse instrumento que a gente está dando aqui, que o padre está dando para a gente, de prevenção, que é muito importante, né, para não cair nesse poço. Esse nosso projeto, assim, ele é uma possibilidade que nós estamos apresentando para as lideranças, para elas, primeiro, cuidarem de si, né? Ou seja, eu primeiro preciso me cuidar, eu preciso me permitir ser cuidado, porque assim eu vou cuidar melhor. Já que a gente pode transitar por essa coisa dos ditos populares, tem uma fala que é mais ou menos assim, né? Eu vou tentar. Se eu errar, eu aprendo. Se eu acertar, eu te ensino. Então eu acho que, né, tem essa coisa legal, assim, de vem com a gente, vem fazer a experiência, né? Você que é líder, prevenção, profilaxia, né? Um termo mais clínico, assim, mais médico. Previne para não ter que remediar, né?
Por outro lado, se já se instalou algum tipo de sofrimento psíquico e algum transtorno, e quando eu falo de transtorno, Sidney, eu estou falando de duas coisas que estão ligadas a essa palavra transtorno. Quando uma pessoa tem algum transtorno, seja, por exemplo, depressão, ansiedade, é um transtorno, e ele traz sofrimento e traz danos, né? As pessoas perdem muito com isso. E quando nós conversamos sobre esse projeto, eu me lembro que você falou assim: padre, eu queria um tema impactante. Eu falei, mas como assim impactante? Um tema assim, tipo a igreja da ansiedade e da depressão. Eu falei, nossa, que coisa mais estranha, né? A igreja da ansiedade e da depressão, ela é a igreja de Jesus Cristo. Mas essa igreja de Jesus Cristo tem muitas pessoas, como você disse, né, que estão buscando ajuda, porque estão com ansiedade, né, vivenciando episódios ou um transtorno já instalado, e de depressão, entre outras patologias, né, psicopatologias. E engraçado assim, é interessante que eu, por exemplo, estou do lado de cá, sempre recebendo essa demanda, né? Pessoas que não aceitam perder, pessoas que não foram treinadas por seus pais a saber que o mundo é ganho, é perda, é morte, é vida, e eles não são condicionados. Hoje eu percebo que tem uma geração se levantando que ela não é condicionada a passar por dificuldades e perdas. Então ela está sempre ganhando. Quando ela chora, alguém logo dá um celular na mão dela, estanca aquele choro, não importa aquele choro que está trazendo. Só que essa pessoa, ela está crescendo, ela está se formando, e ela vai cair na igreja, ela vai entrar na igreja. E a tendência que eu tenho percebido hoje são pessoas buscando na própria espiritualidade seguir na mesma forma, ou seja, eu estou com Cristo, eu vivo em Cristo, eu gosto dos retiros, eu gosto disso, mas quando vier uma onda, um namorado terminar comigo, alguém da minha família morrer, pronto, eu entro em crise existencial, eu já quero logo me matar, eu não sei, eles não sabem lidar com os danos. Então é impressionante. Eu conversando com uma moça esse tempo atrás, e ela dizia assim, ele terminou comigo, mas eu não aceito. Como assim terminar comigo? E eu falei, mas por quê? Por que você tem de diferente do resto do mundo? Você não pode, ninguém pode terminar com você. Como uma senhora vez chegou em mim e disse assim, poxa, o meu marido morreu, a minha vida acabou. Eu falei, não, minha senhora, a vida que acabou foi a vida dele. A sua não, a sua continua. E mesmo dele, né, na vida eterna, mas essa sensação de não saber lidar com a perda. Com a perda. Então logo eu vejo que eles misturam assim, tristeza com depressão. E eu fico pensando nesse líder que está ali, chegando na igreja não, as pessoas chegando até ele. E o que ele fala? Porque eu, padre, antes de passar por esse processo que eu tive de depressão, crise de ansiedade, síndrome do pânico, eu, como muitos que estão ouvindo aqui, achava que isso era frescura. Que não, vai rezar, você precisa rezar mais. Então, não sei se Deus permitiu eu passar por isso, eu não tenho essa força e essa propriedade para dizer se foi permissão de Deus. Mas eu saí desse processo muito mais humano, entendendo que isso não é uma doença. Quer dizer, que isso não é uma frescura, isso é uma doença fisiológica que eu precisava me atentar mais. Então hoje eu fiquei mais humano. Quando chega alguém com esse problema, deve ser por isso que tem muita gente procurando, porque eu dou atenção, só que o meu medo, assim como muitos desses que devem estar assistindo o vídeo, é saber se eu não estou falando alguma bobagem, se eu estou me tornando um assistencialista da dor alheia, entendeu? Então a ideia é, quando o senhor me perguntou, mas o que você fala para eles? Tudo dentro começou a balançar. Falei, poxa, eu sou um líder e eu preciso me preparar bem para que quando chegar essas pessoas eu possa dar um direcionamento, não só talvez para um padre, mas talvez, como o meu padre disse uma vez para mim, que muitas vezes quando a pessoa vai se confessar, e o senhor pode falar isso com mais propriedade, tirando o pecado que a pessoa se confessa, mas o padre percebe que ela precisava mais de um psicólogo do que de um sacerdote naquele momento, para aquela solução. O senhor sente isso também na confissão? Sim, sinto. Na confissão, na direção espiritual, mesmo no trabalho pastoral, na conversa do dia a dia, e sim, sinto. E penso que essa ideia dessa trilogia, desses 3 encontros de conversa, né, de amigos, que pode favorecer uma reflexão para quem acompanha a gente em casa, ela é muito propícia, assim.
de fato, sem dar spoiler para vocês que estão em casa, mas o que a gente pensou para essa nossa minissérie em 3 capítulos. O primeiro encontro hoje a gente falar sobre esse tema, todo cuidador precisa ser cuidado. O segundo encontro, entrarmos diretamente nas questões de ansiedade e depressão, porque na verdade são 2 ícones que você clica e abre uma outra janela de muitas outras coisas que vem agregado, né? E por outro lado, no último encontro, falar sobre caminhos de cura, né? Então a gente não quer dar receita de bolo dizendo faça isso e você nunca mais... A invenção da roda, né? Ninguém está se achando especialista. Não é essa a ideia, mas assim, é mostrar caminhos de cura. Então, assim, olhar para um processo que precisa ser trilhado para que tenhamos saúde. E quando eu falo de saúde, eu estou falando de qualidade de vida, eu estou falando de bem-estar, né? Então, assim, quando você citou, por exemplo, a questão do super-homem, do super-herói e tal, de fato, todo super-herói, ele tem um ponto fraco também. Tem a sua criptonita. Tem o seu ponto fraco. E essa coisa de não saber lidar com perdas, muitas questões assim que já vêm de família, a gente vai aprendendo dentro desse projeto que a gente está estabelecendo aqui. Então, o Levanta-te, com todo o trabalho espiritual, ele vai ajudar realmente a pessoa a fazer aquilo que o grupo diz, levanta-te, né? Por outro lado, nós queremos também problematizar com as lideranças que nos acompanham, que é importante sim, um acompanhamento psicológico, eu faço terapia, então... É importante vocês um padre, um sacerdote que faz terapia, e tem gente que acha que não precisa só de formação com retiro X, retiro Y, porque eu vejo que, eu estou falando na voz da liderança, eu estou sempre junto com esses caras, estou sempre para mais em retiros que nós vamos, e não tem essa preocupação. Então, e muitos deles, eu conheço muitos amigos meus, pregadores, músicos, liderança que abandonaram o seu ministério porque se decepcionaram ou porque tiveram depressão, ansiedade na vida, não conseguiram lidar, tiveram dúvidas de fé. Então, poxa, isso nunca é trabalhado. Eu estou na igreja há 20 anos, eu não me lembro de um leigo sentar com um sacerdote, muito menos um sacerdote, se preocupar em uma especialização nessa área, por entender que é uma necessidade que está dentro da igreja hoje. Eles nos procuram muito para isso. E eu fiquei pensando, poxa, eu não quero falar bobagem. Só que eu sempre me preocupei no que eu ia falar, mas esqueci de me preocupar comigo. E não do jeito egocêntrico de olhar para si. É de entender isso, que é a proposta do vídeo de hoje. Todo cuidador precisa de um cuidado. Então, padre, e você que está em casa, o eixo de hoje é justamente esse. Você precisa se permitir ser monitorado, ser mentorado por alguém, não é isso, padre? É isso aí. E quando a gente fala, vou repetir, né? Quando a gente fala de monitoramento, de acompanhamento, supervisão, nós não estamos falando de uma pessoa que vai ficar ali no seu pé dizendo faça isso, não é um diretivo, né? Não é um imperador, né? Não, que tá ali, um ditador. Pelo contrário, é um acompanhamento, né? Falamos sobre isso, né? Do carro. No retrovisor do carro nós temos o que a gente chama de ponto cego. Então, se nós temos alguém que está olhando de fora, ela consegue dizer, olha, no seu ponto cego você não consegue ver, mas atrás tem um balaústre, alguma coisa assim, um caibro, alguma coisa assim que você pode bater. Então, ter essa supervisão, esse monitoramento, essa mentoria, é algo saudável. Você está falando, eu me recordei de uma situação. Eu estou há 12 anos casado e o senhor me conhece há muito tempo, eu canto, prego para cima e para baixo, eu já fui para Bahia, Alagoas, aí já viajei para vários lugares fazendo missão. E uma vez eu fui surpreendido por um padrinho de casamento, muito amigo meu, que me chamou para uma conversa, chegou assim e falou assim, poxa, legal, né? Você está viajando, está pregando, fechou para cima, para baixo, tá, não sei o quê. E como é que está sua filha, sua família, como é que está? Sua filha está crescendo e você não está vendo. Você foi chamado para ser sacerdote na sua casa. Ele me deixou bem claro que ele não estava menosprezando a minha missão. Mas ele me fez ver, como o senhor falou, um ponto cego na minha vida que eu não estava percebendo. Porque na minha cabeça, como muitos líderes pensam, eu estou fazendo a vontade do Senhor. Estou pregando o Evangelho. Só que eu esqueci de outros pontos da minha vida que ele, naquele conselho, me fez enxergar.
todo cuidador precisa de cuidador. Os meus olhos se abriram, sabe o discípulo de Emaús, padre? Quando na hora que ele falou aquilo, saiu as escamas dos meus olhos, eu consegui enxergar que a minha filha realmente estava crescendo e que a minha esposa estava ali ficando sempre de plano de fundo da minha vida. E aí eu descobri que eu tinha que reequilibrar. Acho que o nosso vídeo de hoje tem muito a ver com isso também, né? Tem. E é importante que você encontrou uma pessoa sensata, mas nem todas as pessoas são tão sensatas para nos falar ao coração e nos falar aquilo que realmente precisa ser pensado. Recentemente eu estava numa adoração ao Santíssimo com um padre, e aí ele dizia assim, e eu achei muito, muito oportuno, ele dizia: para de escutar críticas construtivas de pessoas que nunca construíram nada. E de fato, assim, a gente precisa tomar esse cuidado, essa precaução também, porque todo cuidador precisa ser cuidado. Por quem? Por alguém que tenha uma competência para esse cuidado. Não pode ser uma pessoa que não tira você também da zona de conforto, porque tem gente que gosta de procurar pessoas que falam o que ela quer. E aí a gente questiona a competência. Não, né? sim, é interessante, mas essa bola que o senhor levantou é fantástica. Eu preciso ter essa abertura no meu coração com pessoas que sejam preparadas para aquilo, né? Não pode ser qualquer pessoa. É fundamental, porque senão, assim, a gente costuma brincar, né? Se uma coisa dá errada, Zé do pé do frango. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas então não é a ideia, né? Nós precisamos aí de uma ajuda, não de alguém que ajuda, mas empurra para dentro do poço, né? Tem um pensador chamado Joseph Campbell. Ele fala sobre a jornada do herói. E ele diz que nos mitos antigos, hoje até na televisão, no cinema, enfim, né? Quando você tem um herói, normalmente ele passa por um ciclo. O primeiro ponto do ciclo é quando ele recebe um chamado a uma aventura. Todos nós recebemos o chamado para essa aventura. Chega um momento que a gente vai precisar definir ou descobrir e corresponder ou não a esse chamado, a essa aventura. Muitos aceitam a aventura e continuam. No meio da aventura sempre haverá um problema, um obstáculo, uma luta muito grande a ser travada. Por outro lado, vencida essa luta, e muitas vezes depois de algumas perdas inclusive, né? Vencida essa luta, a pessoa recebe, né, o herói ou a heroína, no caso das mulheres, recebe uma recompensa e retorna. Muitas vezes também até o retornar a gente não quer. Mas o que eu gostaria de salientar é que no meio dessa jornada do herói tem um mentor, alguém mais experiente que vai dar vamos dizer assim, uma avaliada naquele processo para te direcionar qual é o melhor modo de você trilhar a sua jornada. Então nós estamos falando, Sidney, de mitos que são 8 séculos antes de Cristo. De pessoas que já entendiam que cada um passa por uma jornada, passa por dificuldades, mas que tem um mentor, tem alguém mais experiente que vai direcionar, dizer isso sim e isso não. Então, faz parte já da comunidade humana desde os primórdios. E quando nós falamos de Nosso Senhor Jesus Cristo, nós olhamos para como Ele teve, né, essa missão na Terra de Salvador, e os obstáculos que Ele passou, o próprio Pai, o Espírito Santo que foi orientando toda essa trajetória, e aí Jesus fazendo isso com os apóstolos, né? Ele não simplesmente chamou, mas Ele capacitou cada um daqueles que Ele chamou, e capacitou pessoas que aparentemente eram incompetentes para esta missão, né? A gente olha um Pedro antes do Pentecostes e depois do Pentecostes, é muito diferente, né? Mas por quê? Porque foi cuidado. Ele foi engraçado você levantar isso, né? Que realmente a gente olha hoje, os apóstolos, eles passaram por 3 anos de mentoria, né? Pedro, antes de ter a responsabilidade de conduzir a igreja, ele foi monitorado, e mesmo depois. Fala para os catequistas da sua paróquia que eles vão ficar 3 anos num curso para depois eles serem... Eu vou ficar sozinho, né? Fala pro Levanta-te, olha, durante 3 anos eu vou te acompanhar, e aí depois você começa a sua missão. No Levanta-te a gente tem uma mentoria que a pessoa, quando entra, ela tem que ficar 1 ano passando por uma formação para entender o grupo.
já é um Deus nos acuda. Um ano já é um Deus nos acuda, porque não, eu já quero fazer e tal. Então, o líder, quando ele é chamado, ele não aceita. Eu acho que isso tem um pouco a ver também, padre, com imaturidade. Eu fico vendo, por exemplo, para mim também, igual você falou de Pedro, existe um Pedro antes do Pentecoste e um Pedro depois. Para mim existe um Sidney antes de uma palestra do Padre Léo e um Sidney depois. Que eu vi uma palestra do Padre Léo que mudou completamente. Parece que eu... Acho que eu me converti ali, de verdade. Que ele disse assim, ele estava com câncer já, né? E ele estava na Canção Nova e aquela geração... Todo mundo amava muito o Padre Léo, ama até hoje. E o povo rezando por ele, rezando para a cura do Padre Léo. E ele pegou um dia o microfone e chamou todo mundo de anta. Ele, suas antas, por que vocês estão rezando para a minha cura? Eu ainda continuo fumando. Ou seja, ele não vai curar, eu não fiz a minha parte. Isso tem nada a ver com o amor de Cristo por mim ou não. Quem danificou o meu corpo foi eu. Foram anos de cigarro. Ele até fala assim, eu vejo que vocês não entenderam a proposta que eu passei a minha vida inteira gritando para vocês. Que isso aqui é consequência humana das más escolhas que eu fiz. Nada tem a ver com Jesus, que ele está me amando mais ou amando menos. Aquele dia, os meus olhos se abriram. Eu fiquei pensando, poxa, essa dificuldade que entrou na minha vida como líder, eu deixei. Foi eu que não me deixei ser monitorado, ser cuidado, ser supervisionado. E quando eu permiti, padre, isso, a minha vida mudou completamente. Tenho dificuldade? Tenho. Mas logo eu vou atrás da minha mentoria, exponho o que está acontecendo e aí eu consigo ter uma visão de fora, de alguém que não está vendo, quer dizer, que enxerga o meu ponto cego e logo sinaliza e eu consigo seguir. Isso ajuda muito, muito mesmo. Com certeza. E na vida do padre não é tão diferente. Eu não posso falar dos outros, posso falar de mim. Eu falhei em cuidar de mim, em me cuidar e muitas vezes em me deixar ser cuidado. O senhor falhou? Falhei. E olha só como hoje eu preciso de medidas preventivas. Eu tenho meu diretor espiritual, eu tenho o meu psicólogo, a minha psicóloga, né? São duas situações. E hoje eu estudo psicanálise clínica, estudo psicologia em outras áreas, pesquiso sobre isso. Não é simplesmente para saber como lidar com os outros, mas para saber como lidar comigo. Uau. Né? Então é bastante importante a gente entender, cada caso é um caso, né? E penso que por isso que a gente está aqui, para colocar tanto os trabalhos do Levante, que é um trabalho espiritual, psicológico, social, né? E que trabalha também a questão do corpo, né? Dos cuidados que a gente precisa ter com o corpo. Os meus projetos, atualmente eu faço um projeto de clown, né? Que é palhaço. E o clown, ele surgiu dentro dessa experiência terapêutica. Não foi uma coisa simplesmente assim, eu vou pesquisar o que eu vou fazer de diferente agora. Não, nasceu dentro de uma experiência terapêutica. Para quem já viu palhaços que vão visitar pessoas em hospital, sabe a importância que isso tem. Hoje isso é bem fundamentado, mas não é fundamentado só pelo Douglas ou só pelo Padre Douglas, mas eu sou educador, então eu tenho uma formação na área de artes. Eu fui fazer formações de teatro, inclusive oficinas de clown, participei de oficinas e trabalhos educacionais, de jogos teatrais na faculdade. Hoje eu tenho uma mentora de clown, uma professora que tem mestrado na área de artes e sobretudo em teatro. Então assim, qual a dificuldade de se deixar ser cuidado, direcionado, de ter alguém que vai acompanhando você, que vai te ajudando? Qual a dificuldade? E também se permitir, eu estou falando, gente, para vocês, talvez seja novo ouvir isso, mas o padre, ele tem um trabalho mesmo com clown, que é palhaço. Ele faz um trabalho muito bom. E eu conheço o Padre Douglas há muitos anos, antes mesmo dele ser padre. Eu vinha falando isso para ele já nas nossas conversas. Padre, você mudou demais, assim, eu vejo você muito mais alegre. Parece que o seu ministério sacerdotal começou a ter muito mais sentido para você nesse sentido. Porque a gente vê, é muito comum ver palhaços em hospitais. E eu fico pensando, um padre palhaço dentro de um hospital, levando o evangelho de um jeito diferente. Aí eu lembro do que o apóstolo Paulo disse, seja fraco com os fracos e forte com os fortes. Ou seja, para mim, na minha interpretação artística, ele está dizendo o seguinte, olha,
use de todos os instrumentos possíveis para mostrar o meu amor pelo próximo, pela pessoa. Então, às vezes, uma criança, ela não vai aceitar bem um padre na dor dela do câncer, mas um palhaço cristão que leva uma mensagem. Eu fico pensando, eu como pai de uma criança ali, que de repente nem católico seja, mas entre um palhaço brincando, depois eu descubro que ele é padre, traz toda muda completamente, é capaz de essa ação me converter, mas não estou menosprezando, mas talvez um sermão seu na missa, que para alguns é muito comum, porque você entrou no incomum. Eu acho que o líder ele tem que buscar isso, entrar no incomum sem perder a sua essência, a sua característica. São estratégias diferentes, né? São modos diferentes de evangelizar em lugares diferentes. É importante para nós líderes termos esse jogo de cintura de saber separar as coisas. Como sacerdote dentro da comunidade cristã, eu tenho um determinado papel social. Dentro de um hospital, como educador, porque eu sou formado na área de educação, em 2 áreas de educação. Então, como educador dentro do hospital, eu posso desenvolver uma outra atividade de tal forma que realmente seja esse evangelizar de uma forma diferente, né? E é o que nós queremos colocar aqui para as pessoas, né? Para quem acompanha a gente em casa, no trabalho, onde quer que esses vídeos alcancem, né? Que existem outras possibilidades. Nós temos o Levanta-te, que trabalha com o teatro, né? Tem uma arte sacra, tem a música, o clown, que é um trabalho também de educação e saúde. Nós temos a possibilidade de atendimentos, tanto na área de espiritualidade, quanto na área analítica, que é a minha área, né? Da psicanálise. Então, é tudo isso que a gente está colocando à disposição de quem está acompanhando a gente com esses vídeos, né? Então, o cuidar do líder que se permitir ser cuidado para depois sim cuidar dos outros, mas primeiro eu preciso me cuidar. E o que Jesus diz, que Ele tem cuidado de nós. Então você precisa se permitir mesmo, você que está aí na sua paróquia, você que lidera grupos de jovem, seja grupos de... Isso não é só com a juventude não, é líderes de casais, líderes de movimentos, pastorais, seja qual for. Você precisa ser cuidado, você precisa se permitir este cuidado que o padre está falando aqui, que eu estou dizendo. A proposta foi isso, um líder chegando a um padre também é líder, mas se colocou o seu ministério também, teve um upgrade, né? Ampliou um pouco mais o seu ministério, colocou alguns ingredientes a mais, tudo isso para chegar mais fácil aos corações. Tem uma música do Valmir que diz assim... flores para enfeitar, instrumentos para tocar, vozes para entoar, tudo para quê? Para celebrar o amor maior. Então eu vejo que o seu ministério hoje, tudo isso que o senhor disse como líder, tudo isso é para quê? Para celebrar o amor maior. É isso, padre? É isso que isso aí. A gente pode resumir assim? Sim, e para quem está acompanhando a gente, para não entender que seja uma questão da gente mostrar o que a gente faz de bom, não é esse o nosso propósito, né? O nosso propósito é mostrar que tudo isso que nós estamos fazendo de bom é fruto do nosso autocuidado, ou seja, que nós percebemos que nós precisávamos nos cuidar, que nós entendemos que nós precisávamos de cuidadores, então nós nos permitimos que outras pessoas cuidassem da gente, para que agora a gente melhore o nosso servir, ou seja, o nosso celebrar. Possamos celebrar com mais autenticidade. Então quem está em casa, no trabalho, enfim, quem nos acompanha pelas redes sociais, tem que entender isso. O que a gente está fazendo aqui? A gente está colocando tudo isso que a gente faz à disposição deles e delas, mas nós não estamos falando para ninguém trilhar um caminho que nós antes não trilhamos, né? E acho que isso dá uma segurança maior para as pessoas. Elas olham 2 amigos que trilharam o caminho da dor, que trilharam o caminho do autocuidado, do deixar-se cuidar e continuam cuidando das pessoas, mas agora com mais consciência, né? Então, para mim, isso é o motivo de celebrar hoje. Então, você que está aí em casa, quero que fique bem claro para você que a gente não está aqui querendo inventar roda, né? Eu vou dizer por mim, que não sou especialista. O padre já tem algumas características, especializações a mais do que eu. Mas eu coloquei a minha vida como um líder à disposição do seu ministério,
e o padre também. Então a nossa proposta aqui não é dar como é que fala? Os ingredientes do bolo, não é ensinar você a fazer o bolo, é te dar um instrumento que de repente você não tinha e cutucar você que é líder, dizendo assim, olha, tá cuidando? Tá, beleza, só que você também precisa ser cuidado, precisa ser monitorado. Por isso que o canal do Levanta-te abriu esse espaço para que a gente possa fazer essa trilogia. E já vamos dar um spoiler então, né, padre, do próximo encontro, qual vai ser o tema mesmo? O nosso primeiro encontro é cuidadores que precisam ser cuidados, né, primeira coisa. E depois nós vamos falar sobre as duas grandes vilãs que são as que mais estão aí atacando as nossas comunidades, como nós conversávamos, né, e já problematizamos isso. A ideia era falar sobre a igreja da ansiedade e da depressão. Então nós vamos falar sobre isso, porque muitas vezes pessoas que nos procuram, como o Sidney colocou, né, como você colocou no começo, de que antigamente nós tínhamos uma demanda maior de dependentes químicos. E hoje nós temos uma dependência uma demanda muito grande de pessoas com questões emocionais, né? Então ansiedade e depressão é o nosso próximo encontro. E o nosso terceiro e último encontro da trilogia, ou dessa minissérie em 3 capítulos, é falar sobre os caminhos de cura, né? Ou seja, tá bom, então eu entendi que todo cuidador precisa ser cuidado. Eu entendi que a ansiedade e depressão é uma coisa que me acomete muitas das pessoas que estão nas nossas comunidades. Como trabalhar? E como fazer isso? Então aí a gente vai apresentar no último encontro caminhos de cura. Mas assim, a gente já apresentou alguns spoilers aqui, né? Mas tem muita coisa boa por aí. Tem muita coisa boa. Então, pessoal, a gente não está aqui dentro da igreja, parece uma igreja, mas não é. A gente escolheu um ambiente fora da igreja para poder ter esse papo. Parece o sacrário aqui, mas não é o sacrário. Nós estamos no hotel, né, padre? É isso aí, nós fomos muito bem acolhidos, todo cuidador precisa ser cuidado, nós nos permitimos cuidar, né? Olha como a gente foi humilde de vir para esse lugar maravilhoso e ser cuidado, né? Nós estamos aqui no Hotel Paraíso Laren e nós queremos agradecer, né, com todo carinho a acolhida que nós recebemos aqui, fantástico, água de coco, suco, bolacha, chocolate, fora um papo muito gostoso, o ambiente. Gente de Deus, viu, pessoal? Aqui é cristão católico, o padre já abençoou aqui, foi uma festa quando a gente chegou. De verdade, a gente quer agradecer muito pela hospitalidade aqui. A gente vai até fazer talvez os outros vídeos aqui no hotel, no outro ambiente, que foi difícil achar um ambiente. Todo lugar que a gente ia é esse, aí é pro outro, não é esse. É um ambiente muito bonito, o hotel é muito bom, tá? A gente recomenda para vocês. Vai aparecer aqui no link, né? Nós vamos deixar aqui a descrição do hotel para vocês verem, conhecerem o hotel. Gente, fantástico, tá? A gente não está fazendo propaganda, a gente não está ganhando nada para isso, não. Eles não estão pagando nada pra gente, mas é o nosso modo de gratidão, né, padre? A gente foi muito bem recebido, então a gente tem muita gratidão. Deus abençoe este lugar imensamente. Então, muito obrigado a todos vocês, viu? Que Deus abençoe mesmo. Amém. Amém, padre? O Senhor nos dá a bênção, então? Vamos lá. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre cada um de nós, sobre você que nos acompanha, a bênção do Deus onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu te quero bem. Um só coração e uma só alma. Tchau, pessoal. Até a próxima. Deus abençoe. Tchau.